Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai introduzir as funções quadráticas e a gente vai fazer isso por meio desse problema aqui, onde a gente tem um fazendeiro que quer cercar um terreno retangular, como esse aqui que está ilustrado, e ele dispõe de 400 metros de cerca. Então, o que acontece é que ele quer cercar esse terreno com a maior área possível. E a gente quer saber aqui quais são as dimensões x e y que vão fornecer essa maior área. Então, aqui nessa animação, a gente tem uma ilustração de um problema bem similar, não é bem esse aqui. No problema da animação, a gente tem um rio aqui embaixo, então a gente não está usando cerca para esse segmento de baixo, né? Essa parte de baixo do terreno aqui, ela estaria por conta do rio. E os valores são diferentes. Mas aqui a gente tem essa ilustração de que com o mesmo tanto de cerca, a gente consegue cercar diferentes terrenos retangulares. E a área desses terrenos não é a mesma. Tá? Lembrando que esse problema aqui não é exatamente o mesmo que a gente está vendo aqui no nosso quadro, mas ele ilustra que diferentes valores x e y vão fornecer diferentes valores para a área também. Aqui a gente tem um eixozinho que representa o valor da área, né? Aqui a gente está com uma área muito pequenininha e em algum momento a gente chega no maior valor de área possível que a gente conseguiria cercar com o mesmo tanto de cerca. E a gente quer fazer isso no nosso problema. Não é bem o mesmo, mas é similar. Então vamos ver como que a gente consegue expressar e resolver esse problema matematicamente. Então aqui a gente tem duas grandezas principais nesse problema. Uma delas é a área. Então a área do terreno cercado, como ele é um retângulo, a gente tem que a área é igual a x vezes y, aqui dado em metros quadrados. A outra grandeza é esse comprimento de cerca que a gente está utilizando. Então a gente dispõe de 400 metros de cerca que a gente vai utilizar nesses quatro segmentos, nesses quatro lados da cerca retangular. Então a gente vai ter x mais y igual a 400. Ou seja, a gente vai ter 2x mais 2y igual a 400. E dividindo ambos os lados da equação por 2, a gente vai ter x mais y igual a 200. Então, essa é a área que a gente quer maximizar, né? A gente quer encontrar a maior área possível. E aqui a gente tem essa informação, essa equação que vem do dado de 400 metros de cerca que vai ser utilizado. Então, o total de cerca é 400, x mais y vai ter que ser igual a 200. Então, o que ocorre é que a gente vai agora, nessa equação que a gente obteve, a gente vai isolar a variável y. Então, subtraindo o x dos dois lados, a gente vai obter y igual a 200 menos x. E fazendo essa substituição na equação para a área, certo? Substituindo essa equação que a gente obteve aqui em cima, na equação que descreve a área, a gente vai ter que a área é igual a x vezes essa expressão que a gente obteve para y, que é 200 menos x. Então, o que nós conseguimos até agora foi escrever a área como uma função da variável x, certo? A gente pode atribuir aqui um valor para x, por exemplo, x é igual a 50, e aí com isso a gente vai ter a área do terreno que possui essa dimensão x igual a 50. Nesse caso, para x é igual a 50, o y seria 150, e a gente poderia calcular a área por essa expressão, x vezes y, mas também por essa expressão que coloca a área como função de x. E fazendo a distributiva, a gente tem esse termo x vezes 200, e a gente tem esse último termo, x ao quadrado, carregando o sinal aqui, certo? Nosso primeiro termo aqui do lado direito, menos x ao quadrado. Então, o que a gente observa aqui é que a área ela é uma função de x, só que ela não é uma função afim, como nós tínhamos visto. A gente não tem aqui um polinômio de grau 1, a gente tem um polinômio de grau 2. Então, essa é uma função que a gente vai chamar de função quadrática. E está aqui a nossa definição de função quadrática. Então, a gente tem que y igual a f de x é uma função quadrática se ela se escreve dessa forma, certo? Y é igual a um polinômio quadrático nessa variável x que a gente está considerando.
onde A, B e C são números reais quaisquer. E esse A é diferente de zero. Então, a gente está pedindo A diferente de zero. Por quê? Porque se A for igual a zero, esse primeiro termo do lado direito some, e a gente fica reduzido a uma função afim. Então, a gente está estudando funções quadráticas de fato. Esse A ele não pode ser nulo. Então, o que ocorre? A nossa função que a gente obteve para a área, ela se encaixa nessa definição. Então, de que forma a gente pode enxergar isso? A gente tem a variável y no modelo, e a área faz o papel dessa variável y, certo? É a variável de resposta, é a variável que depende de x. E essa nossa expressão tem um termo x ao quadrado com um coeficiente a, que a gente pode escrever aqui como menos 1. A gente tem esse termo bx, que corresponde a 200x, e a gente, a princípio, não tem esse terceiro termo, mas que a gente pode identificar com a expressão mais zero. Ou seja, aqui a gente tem o modelo quadrático, o modelo dessa definição aqui, com A igual a menos 1, B igual a 200 e C igual a zero. Então, a partir de agora, a gente vai estudar essas funções quadráticas, que já servem como modelo para um problema mais prático, como esse do fazendeiro, e a gente vai estudar como que é o gráfico dessas funções, quais são as propriedades que essa função tem e que o gráfico dela tem, e todo esse nosso estudo vai possibilitar a gente a resolver esse problema, encontrar o valor de x e, com isso também, o valor de y, que fornece a maior área possível para esse fazendeiro. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar funções quadráticas para a gente conseguir resolver problemas como esse aí.